Oi, eu sou Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. Se você não viu o vídeo anterior, essa aqui é uma série de vídeos onde a gente está falando sobre nacionalidade portuguesa. Eu estou aqui com o doutor advogado Marcos Salles. Inclusive, ele tem um YouTube chamado Voo Mais Voo Legal. Eu vou deixar aqui embaixo o link do seu YouTube e também o seu contato, né, de telefone, o seu site, onde as pessoas podem procurar para saber e tirar mais dúvidas. A gente está falando sobre tudo relacionado à nacionalidade portuguesa. No primeiro vídeo a gente fez uma geral, quem tem direito, quais são os tipos de nacionalidade, o que é a nacionalidade. E agora a gente vai focar, eu acho que é o assunto que é o mais procurado, né? O mais normal, que é o de geração para geração, né? A nacionalidade que passa do pai para o filho. É isso? Tô certo? É um dos que mais procurados? Hoje o que é mais procurado são filhos de estrangeiros que nasceram em Portugal, mas a forma mais comum, já isso ao longo do tempo, é justamente dos filhos de portugueses que nasceram fora. São estrangeiros, filhos de portugueses, né? Que nasceram longe de Portugal. Por exemplo, no Brasil. O Brasil tem muitos brasileiros que são filhos, netos, bisnetos, trisnetos de portugueses. Alguns, uma boa parte, por conta de tanto que ficou divulgado, Portugal já sabe que tem direito à nacionalidade, mas muitos não sabem. Então essa é a forma realmente mais comum, os filhos e netos. Certo. E a gente conversou aí no vídeo passado todas as vantagens sobre ter a nacionalidade portuguesa. Assim, eu fiquei bem interessada. A gente vai falar aí sobre algumas possibilidades, né? E nessa aqui que a gente está abordando específico sobre as gerações, até onde em geração eu consigo ter a minha nacionalidade portuguesa. Bom, vamos lá. Quando você pensa em... Existem vários países que têm a possibilidade de nacionalidade, os sanguíneos e os soles. Portugal é meio que misto. Ao longo do tempo foi evoluindo. Antes era muito mais os sanguíneos, que é a nacionalidade que passa de sangue, não é? E hoje ela já é tendendo para os soles, aqueles que nascem aqui, que têm relação com o país, com Portugal. Mas ainda é realmente mais comum os sanguíneos, que é o filho do português, o neto do português. Então, só daí você já percebe, inclusive como a gente já falou antes, que você pode pular uma geração, tá? A partir do momento que você salta 2 gerações, vamos falar assim de uma forma genérica, já é mais difícil você ter a nacionalidade portuguesa, mas não quer dizer que seja impossível. Então, o filho de um português e que ele nasceu no estrangeiro, ele vai ter a nacionalidade portuguesa, e o neto também vai ter direito à nacionalidade portuguesa, desde que o avô seja português de origem. Se ele for português por naturalização, esse neto já não vai ter. Não é? Então, o que você tem que observar é justamente isso. Quem é o seu antepassado que era português, para ver se você consegue ter, no máximo, uma geração que você salte para poder buscar sua nacionalidade. Então, eu tenho um avô português, por exemplo, ele já faleceu. Sim. E aí meu pai ainda está vivo. O meu pai, ele pode fazer pedir a nacionalidade e eu posso pedir também. Ou eu posso pular essa... Exatamente. O que é importante, o que tem que se observar, não é se o português é vivo ou se já faleceu. Quem tem que estar vivo é aquele que vai buscar a nacionalidade. Agora, muitas pessoas perguntam, que é exatamente esse caso que você está falando. O meu avô é vivo e meu pai também. E meu avô era português. Mas meu pai não quer fazer o pedido de nacionalidade dele. Eu posso fazer direto? Posso, porque o meu avô era o português. Independente de meu pai estar vivo ou não, eu posso fazer o pedido. É o melhor caminho? Já entendo que não. E por que não é? Porque um processo de nacionalidade de neto, ele demora aí em torno de 2 anos, hoje demora 2 anos e pouco. Enquanto que processos de nacionalidade diretamente do filho, às vezes se consegue finalizar em 3 meses. Eu já tive situação de processo finalizado em 1 mês. Então, enquanto muitas vezes você faz a nacionalidade do seu pai, a sua e a do seu filho em 1 ano, só a sua, se você for fazer direto,
através do avô, pode demorar aí 2 anos. Então, a não ser que não tenha, se seu pai já for falecido, ou se ele realmente não quiser de jeito nenhum, porque ele que tem que ser o requerente, eu sempre entendo que é melhor fazer geração a geração. Entendi. E se eu estiver no Brasil, eu consigo fazer do Brasil o processo? Você consegue fazer de qualquer lugar do mundo. Você pode buscar os consulados para fazer, não é? E você pode também fazer por procuração, através de um advogado de sua confiança, que pode fazer tanto lá quanto em Portugal. Mas qual é a vantagem de se fazer em Portugal? É que os advogados que tratam disso aqui em Portugal, eles têm um acesso direto às conservatórias. As conservatórias elas estão para Portugal como os cartórios estão para o Brasil. Então faz às vezes do cartório no Brasil. E os advogados eles têm uma relação direta, porque todos os dias nós vamos às conservatórias e todos os dias nós lidamos com esse tipo de situação. Então muitas vezes lá do Brasil o consulado, por mais que busquem se aprimorar, não vão ter as informações mais precisas que aquelas pessoas que trabalham exclusivamente com isso, tanto os advogados especializados quanto os funcionários das conservatórias aqui em Portugal que lidam com isso todo dia. Entendi. Então, eu estando no Brasil, eu posso contratar? Pode, sim, pode por procuração, e o processo é feito todo através do seu procurador aqui em Portugal, sem problema nenhum. Ótimo. Em qualquer lugar do mundo. Sim, ótimo. E se eu sou filho adotado, fui adotado, fui lá registrado e tudo mais, eu também tenho direito? Tem direito sim à nacionalidade, desde que essa adoção seja adoção plena, ou seja, é uma adoção que já está toda finalizada, toda regularizada, você vai ter direito sim. Só tem um detalhe, é que esse processo, essa sentença de adoção que foi feita no Brasil ou qualquer outro país, vai ter que passar por um processo de homologação dessa sentença aqui em Portugal, tá? Porque uma decisão judicial do Brasil ela precisa ser reconhecida aqui em Portugal pelo Tribunal da Relação e depois que esse processo é finalizado aqui, aí sim vai poder ser feita essa nacionalidade por adoção. Os processos de homologação da sentença estrangeira aqui, reconhecimento da sentença estrangeira aqui em Portugal, alguns deles são obrigatórios. Por exemplo, uma transcrição de casamento, ela é feita na conservatória, mas se a pessoa foi casada e divorciou-se e depois casou, então aquele primeiro casamento que houve o divórcio, esse divórcio que aconteceu no Brasil, ele obrigatoriamente, para que a segunda esposa ou o marido possa ter direito à nacionalidade, tem que ser feito a homologação judicial aqui. E em algumas situações até para os filhos poderem ter direito à nacionalidade, tem que ser feita também a homologação do divórcio da mãe ou do pai aqui em Portugal. Essa homologação é reconhecer um documento que é lá do Brasil, é isso? É reconhecer uma sentença que foi proferida no Brasil, ou mesmo uma escritura de união estável. Imagina que uma pessoa não casou, tem uma união estável no Brasil e quer buscar a nacionalidade portuguesa pelo casamento. Isso aí é um assunto para outro tema, mas tem que ser feito o reconhecimento aqui em Portugal para que se possa fazer o requerimento da nacionalidade. Entendi, perfeito. Certo. E antes eu já li alguma coisa falando que você precisava comprovar uma ligação com Portugal para você ter direito à nacionalidade. Isso existe, é verdade? Existe, sim. Há situações em que é necessário sim ser feita a comprovação da ligação efetiva com a comunidade portuguesa. Isso há até não muito tempo, principalmente para os netos de portugueses, tinha que se fazer. Isso não deixou de existir na lei, só que essa prova da ligação efetiva ela era muito mais complicada, tinha que se comprovar viagens regulares para Portugal, ou você tem imóvel alugado, comprado aqui em Portugal por pelo menos 3 anos, falava-se também em você ser associado a algum clube português, gabinete de leitura, enfim, era bastante complicado. Houve alteração na lei, inclusive agora em 2020, e essa prova da ligação efetiva para aquelas pessoas que são de países de origem de língua oficial portuguesa, essas pessoas não precisam fazer essa comprovação porque já se presume a ligação efetiva. Mas imagina que nós temos pessoas que nós atendemos em vários países do mundo. Imagina alguém americano
que vai buscar, é neto de um português e vai buscar fazer a nacionalidade portuguesa, ele vai ter que comprovar esses outros meios de ligação efetiva, porque o país não é de língua oficial portuguesa. Entendi. Então, o Brasil e todos os outros países que falam os países da CPLP, portuguesa, que são a comunidade de países de língua portuguesa, esses países vão ter essa vantagem. Já tem, presumidamente, a ligação isso faz efetiva. parte de um acordo mesmo, então, faz parte da alteração da legislação, porque Portugal, como eu já falei, ao longo do tempo, Portugal, na verdade, é um país de início que mandava muitos portugueses para fora, né? Sempre foi um país de imigração. E a população acabou se envelhecendo. Então, o que nós percebemos é que tem se incentivado muito as pessoas virem para Portugal, principalmente jovens, e também você vê que tem aldeias que têm incentivo do governo para que sejam repovoadas, e, lógico, a legislação vem sempre modificando para que possa se ter mais portugueses. Então, nesse sentido, foi que se facilitou bastante para os netos de portugueses, para os filhos de estrangeiros que nascem aqui. Enfim, a legislação vem facilitando a vida daqueles que querem buscar a nacionalidade, sim, com certeza. Certo. E o processo de nacionalidade é difícil? Você disse que dá para fazer ainda do Brasil, mas né, e depende, o tempo depende muito de cada processo, né? Mas é um processo complicado de fazer? Não é que é um processo complicado, mas é um processo que é preciso ser feito com muita responsabilidade. É preciso analisar com muita atenção os documentos que vão ser apresentados, porque às vezes você apresenta inicia um processo e não apresenta a documentação da forma correta e você imediatamente já recebe um projeto de extinção daquele processo, de ser negada aquela sua nacionalidade, ou pode ser indeferido já de plano. Então, por exemplo, a questão da perfiliação na menoridade, que está no artigo 14 da Lei da Nacionalidade, as pessoas muitas vezes não se observam, mas é necessário que o português faça a perfiliação. A perfiliação é alguém declarar que aquele filho é filho dessa pessoa, tá? Então, é necessário que isso seja feito na menoridade. Então, imagina que alguém reconheceu que um português reconheceu o filho brasileiro quando ele já tinha 21 anos. Outro detalhe, o que tem que se observar é a lei do país da onde a pessoa veio. Então, a lei do Brasil é uma, a lei de Angola é outra. Então, tem várias nuances, detalhes. As pessoas falam da lei da nacionalidade, você vê muito na internet como se fosse algo... Não é complicado, mas é preciso ter muita atenção. Sim, entendi. Perfeito. Muito obrigada. A gente vai continuar seguindo aí com a nossa série de vídeos. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu tô aprendendo muita coisa, tem muita coisa nova de informação, assim. E olha, tem muito assunto ainda que a gente vai abordar aqui. Se você tá acompanhando a gente, vou deixar a playlist aqui em cima com todos os vídeos relacionados à nacionalidade portuguesa. Obrigada novamente aqui, Dr. Marcos. E vamos conversando, né? Vamos conversar. Se tiver mais dúvidas... Tem um monte vamos lá, ainda. Vamos lá. Eu sou a Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!